Continuando a aula anterior, se você observar, já ajustamos também aqui para a subdisciplina sanitário os níveis que estavam faltando também, que foram acrescentados tanto em hidráulica quanto em compatibilização. Dessa forma, o nosso organizador, por enquanto, já está completo e podemos dar início à modelagem das tubulações. Para isso, eu vou fechar essas janelas que não são necessárias nesse momento. Peço que você também faça isso, porque dessa forma você libera a memória do seu computador. Essas vistas, quando estão abertas e não estão em uso, estão consumindo memória aí através do Revit do seu computador. Então, vou fechar aqui, não são necessárias nesse momento. E a gente vai dar início à modelagem da água fria e da água quente. E eu vou começar por esse banheiro. Antes disso, é bom que você lembre daquela aula lá do início, onde a gente ensina a deixar aqui no menu Sistema apenas as informações que nos interessam, os comandos com os quais vamos trabalhar. Se você esqueceu, volte na aula onde a gente mostra essas configurações iniciais e deixe aqui apenas esses comandos. Vai facilitar seu processo de modelagem. Muito bem, então vamos iniciar modelagem de água, as tubulações de água, e para isso nós precisamos de uma família de monocomando. Onde que a gente vai encontrar essa família aqui no Revit? Você vai clicar então em acessórios da tubulação. Agora você vai procurar aqui em propriedades pela família. Caso aqui em propriedades a família não esteja aparecendo assim como agora, você pode clicar aqui nesse local e filtrar por aquela família que você está procurando, caso você já tenha noção do nome dela. Então, se você digitar aqui, por exemplo, as três primeiras letras, MON, ele já vai buscar então pelo filtro dessa família. E fica muito mais fácil porque nós temos muitas famílias aqui. Observa a quantidade de famílias que você vai ter aqui. Para ficar procurando vai dar mais trabalho. Então tenha sempre o hábito de digitar aqui as letras iniciais daquela família que você está buscando. Então você clica aqui em base e vem até a planta e posicione ele aqui no chuveiro, né? Não se preocupe se não ficar exatamente alinhado na face da parede, isso tudo pode ser arrumado depois. Mas tenha já uma certa garantia de que está aqui no eixo, pelo menos. Isso também pode ser ajustado se você não conseguir, mas procure sempre colocar o mais próximo possível. Então você vai clicar aqui onde está marcando, está vendo que está tracejado. Clique aqui e agora você vai observar o seguinte: algumas coisas precisam ser ajustadas em vistas de corte. A modelagem ela pode ser feita tanto em planta baixa, quanto em vista de corte, quanto no 3D. Para quem está começando, indico sempre ter atenção de estar fazendo isso numa vista para ficar mais fácil de você enxergar. Quando você ganhar a visão tridimensional, você passa a modelar também no 3D e em planta baixa, à medida que você vai ganhando experiência. Então, nesse caso, para facilitar, né, o processo, ser didático, eu vou criar uma vista de corte aqui para ajudar no entendimento. Então, vamos pegar aqui a ferramenta de corte. Aqui em cima nós temos a ferramenta de corte. E você vai traçar um corte da esquerda para a direita. Clica na tela e depois lá na frente clica novamente. Uma dica muito importante que eu costumo dar é o seguinte: nunca deixe a profundidade do corte muito grande quando se trabalha com instalações. Quanto mais tubos eu vejo, quanto mais elementos eu vejo no meu corte, mais confundem aquilo que eu fui fazer. Então procure sempre aproximar essa profundidade daquele local que você está, o mais próximo possível, desde que enxergue apenas aquilo que você quer ver. Ao invés de ajudar, se você deixa essa profundidade muito grande, pode te atrapalhar. Então reduz, clicando nessas setas, clica na área de trabalho para tirar a seleção, e vocês vão observar que o corte tem uma seta azul e uma preta. Tudo que está em cor azul no Revit é um link. Então você pode clicar duas vezes agora na seta azul e ele te leva para essa vista do corte. Há outros caminhos para isso, mas a gente costuma usar esse aqui normalmente. E aí você vai observar na vista do corte que a nossa família está no piso. Então você vai clicar sobre essa família e aqui em propriedades você vai encontrar um parâmetro chamado elevação do nível. Aqui nesse local você vai digitar então a altura que você quer para o chuveiro. Desculpe, para o registro.
Então você vai colocar 1 e 10 e vem para a área de trabalho, não precisa teclar Enter, apenas movimenta o mouse. E ele já está lá em cima. Outra coisa que você vai perceber é que, estando selecionada, essa família apresenta alguns elementos. Você tem conectores, você tem elementos para rotacionar essa família e tem os elementos para criação de tubos, tanto de água quente do lado esquerdo quanto de água fria do lado direito. Cuidado para não inverter essas opções com alguns comandos. E a gente vai entender que nesse momento o monocomando não está na posição correta, ele teria que estar de frente para a gente, né? Então, nesse caso, você vai clicar aqui do lado direito e ele vai rotacionar. Ele tem que ficar assim nessa posição. Agora que nós temos o monocomando na posição correta, a gente pode começar a traçar os nossos tubos. Eu vou parar por aqui para essa aula não ficar muito grande e na sequência a gente começa a fazer as tubulações. Até lá!